Então, gente, sempre falando, né, que o curso CLPJ ele é voltado para a prática e ensinar de uma certa forma o advogado e o recém-formado a atuar no dia a dia. E o tema de hoje, escolhido aí pelos alunos, é juizado especial, e vamos falar hoje sobre a pré-constituição de provas dentro de um processo. Tá bom? Então, o tema de hoje é esse. E agora o Léo pode aí dar sequência, Léo. Deixa eu abrir aqui o slide. E aí, vamos lá para o nosso primeiro slide. Beleza. Tá ótimo. Bom, então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Desculpe aí pelo atraso, umas questões técnicas aqui em casa eu acabei não conseguindo acessar antes. Então a gente vai começar a abordagem, né? Como o primeiro slide demonstra, falando sobre o princípio da boa-fé, né? Aqui vocês vão notar que ele vai se manifestar em toda essa fase de pré-constituição de provas, né? Que nós vamos trazer aí. E, consequentemente, vai estar sempre aliado, né, a uma apreciação do juízo, né? Questões que o advogado, por mais que ele não tenha essa obrigação, né, aliada à imparcialidade, é sempre bom que ele esteja atento à forma como ele vai trazer, né, vai levar ao juízo a demanda para que seja firmado com base no princípio da persuasão racional, né, uma ratio decidendi, digamos assim, né, ou seja, as razões de decidir, né, que determinado juiz vai se utilizar, né? E aí isso é uma questão que o advogado pode parecer relativamente complexa, mas tem que estar sempre por trás de toda demanda que o advogado se propõe a propor, né? Seja ele, enfim, um defensor público, seja ele um promotor, né? Que, enfim, não deixam de ter uma atuação semelhante em alguns aspectos. Então, avançando, a gente vai abordar primeiro questões atinentes à base principiológica, né? A disposição lá na Constituição, em especial quanto à localização topográfica, a gente tem no artigo 5º a abordagem lá pelos incisos, né, direitos e garantias fundamentais, e aí a gente tem contemplado efetivamente, isso na realidade se trata do ordenamento infraconstitucional, né, o Código de Defesa do Consumidor, que contempla a proteção, né, trazida pela nossa Constituição. Primeiramente o artigo 5º, inciso 32, depois a gente vai para a ordem econômica e financeira e traz essa abordagem, né, quanto à proteção lá, quanto à livre iniciativa, e aí a tratativa quanto à proteção ao direito do consumidor, e no ADCT, né, o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, a gente tem efetivamente o prazo que o Congresso Nacional teria para edição dessa lei que veio a ser aí, efetivamente o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, né, que foi efetivamente editada à época, sob a égide de trazer justamente, né, incorporar direitos e garantias fundamentais que têm à sua disposição e base principiológica do ordenamento infraconstitucional lá no artigo 6º do CDC. E a partir daí, a gente começa a traçar e a delinear o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como vocês podem notar, a disposição ela é do ordenamento infraconstitucional, ou seja, do Código de Defesa do Consumidor, e são os órgãos federais, estaduais, distritais, municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. E aí a gente deixa aqui explícito, né, para uma melhor compreensão num próximo slide, o que vem a ser isso, né? Vem a ser a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que na atual conjuntura tem tido, não sei se vocês têm acompanhado, né, mas tem tido uma atuação que vem traçando parâmetros a todos os PROCONs, né? Tem havido várias notas técnicas que são incorporadas pelos PROCONs, como, por exemplo, as notas técnicas que saíram atinente às mensalidades escolares, as notas técnicas que foram 2 de mensalidades escolares, tiveram outras atinente às companhias aéreas, né? Foi firmado também, quem deve ter acompanhado aí, né, um termo de ajustamento de conduta, que também é muito utilizado quando a gente tem casos do tipo, né? A doutora Evelyn depois vai abordar sobre igualmente, mas em relação às companhias aéreas aí, nacionais, a gente teve esse termo de ajustamento de conduta, em paralelo à medida provisória também, a gente não vai entrar nesse mérito, mas tem-se o PROCON, né? E aí já tratando da esfera estadual,
né? E, posteriormente, claro, que o Ministério Público é uma incumbência que está na própria Constituição, né? Que ele vem a traçar a defesa, né, dos direitos difusos, individuais homogêneos, né? E, consequentemente, coletivos aí, igualmente, a Defensoria Pública, as delegacias de defesa do consumidor, os juizados especiais. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha-se, né? Eu acho que ainda tem o NADAC, né? Que facilita bastante a vida, em especial esse núcleo de primeiro atendimento, né? Até havia também o expressinho, né, Evelyn? Eu não sei se ainda existe o expressinho. Aqui no Distrito Federal também os tribunais de justiça trabalham dessa forma. É um pouco distinto porque há uma ligação no próprio cartório, né? Não é bem um expressinho, mas é uma ligação no próprio cartório, quando às vezes a pessoa vai na Defensoria Pública, ou, por exemplo, o advogado ele traz recomendações, esse contato ele é intermediado via processo aqui, é um pouco distinto, né? E as agências reguladoras igualmente aí na atuação, né, desses direitos e garantias dos consumidores. Então, essa base legal aí, ela permeia e, claro, tem sempre aliado a boa-fé, né? E aí, lembrando que essa boa-fé, a gente fala, boa-fé, eu vou citar um outro exemplo aqui, o homem médio, isso são sempre conceitos jurídicos indeterminados, né? Falar em boa-fé é um negócio muito amplo. Então, nesse ponto é que o advogado ele tem que demonstrar justamente o que nós estamos trazendo aqui para vocês tentarem aliar na prática, que é a pré-constituição de provas. Tudo bem, você fala em boa-fé, mas e aí, o que é a boa-fé objetiva? Você vai fazer menção expressa ao 422, pura e simplesmente, lá do Código Civil? Isso por si só não vai te subsidiar, né? Você tem que sempre traçar um diálogo e sempre lembrando, esse diálogo, o máximo possível, ele tem que ser transparente, né? E essa transparência, ela advém da robustez de provas documentais, da robustez de provas testemunhais, em alguns casos, né? E é aquilo, eu acho que é algo que você tem que estar sempre atento e não é fabricar prova, é recomendar quando um cliente chega para você, que em muitos casos não basta, não, tudo bem, olha, tem viabilidade jurídica sim, a viabilidade jurídica, eu geralmente me pauto em percentuais, é de 70%, porque a gente tem jurisprudência aqui e ali, mas aqui já é em repetitivo, se for em repetitivo as coisas ficam relativamente mais simples, digamos assim, né? Engendrado, né, perante todos os tribunais, mas é algo que você tem que estar sempre informando ao cliente. E aí é aquilo, a maioria dos clientes eles já chegam com a pretensão de judicializar. E aí, se o advogado ele tem a cultura do litígio, obviamente ele não vai recomendar que o cliente procure um PROCON, que o cliente procure uma Senacom, né, que o cliente procure um expressinho. Então, são subsídios que, quando o juízo vem apreciar, eles certamente são levados em consideração para boa-fé. Inclusive, apesar de a gente ter consciência, né, que a coisa julgada ela contempla a parte dispositiva, a ratio decidendi, ou seja, as razões de decidir do juízo, elas sempre levam a uma conclusão que, dependendo, né, se você estiver em juizado, esfera recursal, turma recursal. Se você estiver em vara civil, esfera recursal vão ser as varas... desculpa, se você estiver... exatamente. Em varas cíveis, a esfera recursal vão ser as câmaras cíveis. Então, é sempre bom você estar atento, porque isso também te dá subsídio se, eventualmente, você quiser recorrer, né? Muitas vezes a sentença ela pode ser citra petita, extra petita, isso é outro assunto, mas acontece muito na prática, né? Então, consequentemente, são aspectos que têm que estar sempre sendo avaliados, né? E até mesmo para você ter subsídios para depois poder recorrer. Então, isso é muito importante, né? Então, eu acho que, tendo ponderado esses primeiros pontos, eu vou passar a palavra para a doutora Evelyn e a gente vai avançando também na abordagem. Sim. Então, pessoal, exatamente... Oi, estão me ouvindo? Estão? Alô? Oi, Evelyn? Oi, tá me ouvindo? Estamos sim. Então, vamos lá. Então, a escolha desse tema, como o Léo realmente falou... um delay. Então, e aí? Estão me ouvindo todos, né? Sim. Agora... Sim! Tá bom, então. Sim. Por que a escolha desse tema antes mesmo da própria peça inicial? Exatamente pelo que o Léo já falou e apresentou. O princípio da boa-fé. Gente, na prática, é muito importante você instruir o cliente para que você tenha o maior número de provas possíveis para a instrução do processo.
eu hoje atuo, como o próprio Léo também atua, com o direito de uma forma em que a gente trabalha evitando o processo judicial. Eu acho que um bom advogado, você tem que instruir o seu cliente a que ele resolva o problema dele de forma imediata e rápida e que ele tenha o direito dele satisfeito. É claro que a gente tem aqueles clientes que vêm até nós com a obtenção de ganhar dinheiro na justiça. Eu não falo dessas pessoas, mas sim daquelas pessoas que querem resolver o problema. A pessoa, às vezes, tem um serviço, uma falha de uma prestação de serviço, uma publicidade enganosa, que ela só quer que se resolva aquilo. Então, nós temos meios que a gente pode utilizar, que vai caracterizar o princípio da boa-fé, que você vai utilizar, indicar seu cliente antes mesmo de chegar ao judiciário, porque a gente sabe da demora que tem de um processo judiciário, a gente sabe o tempo que pode levar para o cliente ter aquele seu direito satisfeito e reconhecido pelo juízo, e sem também ter a certeza que se o direito vai ser ou não concedido pelo juízo, porque nós temos hoje um tribunal totalmente interpretativo, com decisões conflitantes e com casos idênticos. E eu falo isso porque a gente tem inúmeros exemplos, e vocês já veem isso na prática, que nós temos casos idênticos com decisões opostas, uns procedentes, outros improcedentes. Então, a gente cai nessa situação. Juizado, a gente ainda tem uma restrição maior, porque a gente tem uma diminuição de recursos para interpor nesse tipo de ação. Então, a gente acaba tendo menos possibilidades de demandar e discutir o tema, dependendo aí do que se trata. E eu falo isso com situações práticas que nós já passamos, já tivemos casos em juizados que perdemos em primeira instância, e na segunda instância eles simplesmente mantiveram a decisão da primeira, e depois só caberia recurso para o recurso extraordinário, que seria para o STF, e é muito difícil você conseguir levar um recurso para o STF, a não ser que você comprove violação à Constituição, todos os requisitos para admissibilidade de recurso extraordinário. Então, por isso que eu falo e quis abordar esse tema com vocês, porque quanto mais instruída inicial com peças e documentos que comprovem o direito do seu cliente, claro que se não for satisfeito com esses meios intermediários administrativos, você vai ingressar sim com uma ação, mas com documentos muito mais plausíveis e que vai dar um amparo melhor para o seu pedido e que o juiz possa até penalizar ainda mais a empresa em razão disso. Então, alguns órgãos que a gente apresenta aqui, alguns vocês já até conhecem, que é o próprio PROCON. Hoje você faz isso online, você pode indicar o cliente, ele mesmo consegue fazer, ou você, lá você vai relatar os problemas que tem, ou problema específico, e os protocolos que inicialmente, tanto que aqui inicialmente eu coloco o protocolo feito diretamente com a empresa. Então, é muito importante, inicialmente, realizar protocolo com a empresa, e dando aquele prazo que a empresa pede para poder responder, que muitas das vezes não responde, e aí você começa a utilizar dos outros órgãos de contato. Nós temos o PROCON, nós temos esse aqui, olha, esse consumidor.gov, ele é muito bom. Eu É o da mesmo já Senacom. Esse é o da Senacom. eu já utilizei ele para casos particulares, e a empresa, ela entra em contato, tá? Eles Muito realmente rápido. entram em contato muito rápido. O Reclame Aqui, eu acho legal o Reclame Aqui, porque é um site de acesso em que muitas das vezes, a maioria das pessoas conhece o Reclame Aqui, então faz até pesquisa para poder ver o nível de avaliação da empresa no mercado. Então, eu acho até legal o Reclame Aqui, porque você usa até de parâmetro. Tem sites que você não conhece, você joga ali, então ali você já tem informação de outras pessoas. Então, é sempre importante fazer uma triagem no Reclame Aqui, até quando você vai pesquisar uma empresa, porque você, muitas das vezes, já vai encontrar outras reclamações registradas ali, porque é um site utilizado por muitas pessoas, então, e ali você tem a possibilidade de pesquisa, como está o nível de avaliação da empresa em relação à própria empresa se analisada e o próprio consumidor analisando a empresa. E as próprias agências reguladoras, que dependendo do problema, você tem os telefones e os e-mails de contatos, e no próprio site você pode fazer registros de reclamações, que eu até falo que é eficaz, mas hoje eu falo que esse do consumidor.gov, ele está um retorno muito maior do que, por exemplo, a Anatel,
que eles dão um prazo, mas eu falo que ainda o outro tem um retorno maior. E, assim, a importância disso, porque você já faz prova, tudo que é mandado tem que ser salvo para que você possa instruir o processo realmente, caso chegue ao processo judicial. E aí a gente muda a tela, e aí vamos para um ponto importante. Muita gente não conhece, tá? Que é o Centro Permanente de Conciliação do Juizado. Ele foi criado pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio, pela Resolução 125. Muita gente desconhece essa possibilidade de um acordo extrajudicial antes mesmo de ingressar com o processo. E aí, o que acontece? O tribunal, aqui, eu botei o texto que encontra-se no site do próprio tribunal. Como o site ele é muito grande, as pessoas não têm conhecimento dessa possibilidade. O Tribunal do Rio disponibiliza para os consumidores um e-mail com o canal virtual, que você tenha contato diretamente com a empresa, em que ela, no primeiro momento, ela tenta resolver o problema para que não gere o processo judicial. Prática. Tem empresas que te respondem, tem empresas que não respondem nem o e-mail do Tribunal de Justiça. Falo isso porque eu já tive casos concretos que aconteceu e que a empresa não respondeu. E aí, o que acontece? A partir do momento que você encaminha um e-mail para a empresa com cópia por um outro e-mail também do Tribunal de Justiça, que eu vou informar aqui para vocês, é concedido um prazo para que a empresa entre em contato com vocês, dando resposta à reclamação que você faz de forma bem detalhada, onde você já fez nos outros órgãos, então só vai ser copiar o texto e colar. Ela é dado um prazo para que ela responda essa reclamação. Não respondendo, o tribunal entra em contato contigo, solicitando mais alguma informação da empresa. Se for, por exemplo, se for uma empresa que não tem e-mail pré-cadastrado, eles encaminham cartas para a empresa por via R, tá? E aí, não tendo resposta, eles te notificam isso. Tendo resposta, o tribunal também te informa qual foi a resposta, e a empresa entrando em contato e realizando um acordo, tem homologação por juiz, o juiz homologa. E se a empresa não cumpre aquele acordo feito de forma extrajudicial, porque ainda não gerou processo, você, com aquele acordo que foi homologado, você vai diretamente para o tribunal executar. Então, você não entra nem com processo para que o seu direito seja reconhecido. Você já executa diretamente esse acordo que não foi cumprido pela empresa. Isso tudo tem um respaldo aqui no final que eu vou passar para vocês. E aqui, o que a gente forma? A lista dos e-mails das principais empresas. Você viu, claro, né? Embratel, TIM, Oi, Vivo, são e-mails de contatos criados através de vínculo com o Tribunal de Justiça, em que a empresa, ela te responde para tentar um acordo para que não gere o processo judicial. E lá tem a lista, eu apenas copiei, mas passo para vocês lá no grupo o link, para que vocês possam utilizar desse e-mail para tentar resolver o problema antes mesmo de gerar o processo judicial. E esses 2 últimos e-mails, eu sempre peço para que o cliente, quando encaminhe o e-mail para uma das empresas que eu passei nas páginas anteriores, que coloque em cópia esses 2 e-mails aqui. Por quê? São os e-mails diretamente do tribunal. Então, eu sempre peço para encaminhar para a empresa e os 2 e-mails, porque eles ficam com cópia e, não tendo a resposta, o próprio tribunal entra em contato com vocês. E aí, o artigo que fala exatamente sobre isso é o 725, inciso 8, dizendo que o acordo firmado na conciliação pré-processual tem validade de título executivo extrajudicial, que é exatamente o que eu expliquei para vocês. Não havendo cumprimento, executa diretamente o acordo. E aqui vem a própria resolução que criou e regulamentou isso, que é a resolução do TJOE número 20, você vê, isso foi criado em 2011 e muitas pessoas não têm conhecimento dessa possibilidade aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se isso existe aí, Léo, em Brasília, depois até você compartilha. Claro. Existe, né? Claro. Então, isso já é algo que já está traçado em todos os tribunais, provavelmente. E aqui é o último, acho que é o último slide, penúltimo, isso. Ele vem falando da resolução 125, que fica instituída a política para assegurar a todos que é o interesse de resolução de conflitos, que é exatamente isso. O tribunal tenta, de forma prévia, resolver o conflito entre as partes para que realmente não chegue ao processo judicial. Para dizer a verdade, o tribunal tenta, de uma certa forma, diminuir os processos judiciais, né?
E é uma forma aí de fazer uma triagem, caso realmente se resolva isso. E eu vejo isso até de uma forma de penalizar ainda mais a empresa, se você, com o seu cliente, comprova que o seu cliente tentou de todas as formas um acordo com a empresa e utilizou de meios administrativos e a empresa sequer respondeu, eu vejo sim que a empresa deveria ser penalizada de uma forma mais severa por isso. Isso é o meu pensamento, gente. Eu tive casos aí que eu usei esse sistema e aí tive dano moral dado de 1.500, que eu acho que poderia ser majorado aí para uns 2.500, 3.000, só pelo fato de ter descumprido o acordo. Eu tive um caso recente que a Casas Bahia fez o acordo aqui, fez esse acordo, foi homologado e ela não cumpriu o acordo. E aí ingressei com ação, eu não fui nem executar o acordo, porque o acordo era troca dentro de um prazo, então não era nem pagamento em dinheiro, era entrega do produto, o produto não tinha sido entregue. Como não foi entregue, a cliente não tinha mais interesse na entrega, ela queria realmente a devolução do valor. Então eu usei o acordo apenas como prova documental, para comprovar que a empresa não honrou o acordo celebrado e que, mediante isso, a cliente não queria mais o cumprimento do acordo, mas sim o desfazimento do contrato e a devolução do valor e o dano moral. E aí, nesse caso, não foi uma ação direto de execução, porque eu não fui cumprir o acordo, eu fui realmente exigir o ressarcimento do valor pago pela cliente e um dano moral em relação a isso. E aí, tramitou um processo normal no juizado. E aqui o último é o endereço, porque muitas pessoas nem sabem onde fica o centro de conciliação, eles agora estão separando, antes ficava dentro mesmo do tribunal, e agora eles estão tirando e estão colocando ali no cantinho, ali no beco da música, uma lâmina ali por trás do tribunal, é uma ruazinha ali que você tem acesso ao tribunal. Então, coloca aqui o endereço, porque eu já tive casos que os advogados, quando lançavam essa conciliação prévia, as pessoas não sabiam nem onde ficava localizado o local, porque eles tiraram de dentro do tribunal e sim botaram numa ruazinha ao lado para que seja feita essa tentativa de conciliação prévia. Então, assim, hoje o tema é esse, a gente vai abrir agora para dúvidas pontuais sobre o que a gente está abordando, e lembrando sempre que esse tema a gente trouxe para mostrar a vocês que a importância da pré-constituição da prova. Eu falo isso porque tem casos concretos que estão tramitando hoje em juízo, em que a importância da prova pré-constituída é de grande importância. E muitas das vezes as pessoas não têm essa preocupação, instruem o processo sem estar com a documentação adequada e depois acaba um direito que muitas vezes poderia ser certo, onde poderia ter uma procedência, acaba tendo uma improcedência por falta de documentação, por falta de instrução regular do processo. Tá bom, gente? Léo, quer complementar mais alguma coisa ou vamos abrir para Então, dúvidas? eu ia comentar sobre o Sejusc, né? Aqui em Brasília, até abri para ver efetivamente o significado, né? Mas aqui a gente tem o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília. O Sejusc aqui é bem interessante, a Evelyn falou dessa questão da localização, né? Mas essa questão da localização tem um porquê. Ela tem uma razão de ser fora do Tribunal de Justiça, assim como aqui em Brasília. Aqui em Brasília, quando você vai para o centro, para o Sejusc, né, ele fica no fórum principal, que é o Milton Sebastião Barbosa, assim chamado aqui, mas quando você chega lá, todo o caminho até a sala, ele tem uma série de indicações e uma série de frases que vêm justamente para a parte ir lendo. Claro, os advogados, de forma geral, eles não o fazem, mas justamente para já induzir e colocar na cabeça da parte que ela está caminhando para uma mediação, para uma conciliação, né? Que o seja um centro de conciliação e mediação. E quando você chega lá, você sobe a escada, tem uma série de frases coladas no teto, assim, né? Com fios e frases motivadoras, né? Que vêm a demonstrar, assim, e a incentivar, digamos assim, a conciliação. Então é interessante porque são várias salas, né? São várias abas na realidade, e tem um detalhe que é um diferencial em relação ao Rio de Janeiro. Hoje,
Se você senta para fazer uma conciliação e o réu chega para você, digamos, vamos supor que ele esteja na má fé de simplesmente levar para conciliação para postergar. No geral, no Rio de Janeiro, as audiências elas são convertidas, né? Elas são una. Aqui nunca é una, sempre é uma audiência de conciliação e depois dela vem a instrução de julgamento. Claro que muitas vezes a instrução de julgamento ela nem ocorre, porque o juiz ele entende que ele só vai se debruçar sobre argumentos de direito e até dispensa a testemunha para já julgar o caso, tá? Então aqui no DF tem esse diferencial. No Rio eu sei que geralmente ela é convalidada, aqui não, tá? Mas tem um outro detalhe. Quanto a esse aspecto, aí no Rio de Janeiro, se a parte não apresenta uma proposta de acordo, salvo engano, pelo 334, tem advogados que pedem, né, para que seja aplicada aquela multa por litigância de má-fé. Aqui essa possibilidade não existe. Tem uma resolução do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios que dispõe especificamente que a audiência de conciliação está cobertada pelo sigilo e confidencialidade, o que significa dizer que tudo que é ali mencionado não sai dali. Se eu apresentar uma proposta de acordo verbal, se a proposta de acordo verbal ela é recusada pela outra parte, nem consta na ata. Consta o simples fato de que a conciliação restou infrutífera, junta-se à ata, oportuniza a partir daquele momento, obviamente, o prazo, né, de contestação e segue a demanda. É assim que funciona aqui, tá? Claro, no juizado, não apresenta contestação, né? Pelo enunciado 10 do FONAGE, né, que é o Fórum Nacional, na realidade você tem até a audiência de conciliação para apresentar. Então, se fosse uma vara civil, seguiria essa outra lógica que eu acabei de falar. Como a gente está tratando de juizado, apresenta-se até efetivamente ali aquela data. Então, é interessante porque aqui funciona dessa forma. Juizado, tá? Estou falando de juizado. Juizado prossegue dessa mesma maneira. E esse centro de conciliação, ele também acho que já existe aqui desde 2010, salvo engano, é desde 2010. Mas segue uma mesma lógica, né? A pretensão é a mesma que a doutora Evelyn já expôs. Então, eu acho que esses seriam aí os pontos para a gente diferenciar. E agora vamos abrir aí para a dúvida aí de vocês. Vamos lá. A senhora está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Tá. Eu tenho uma dúvida. Essa primeira fase, que é uma fase de conciliação antes do processo, nesse caso, não tem a figura da parte, no caso. E aí, posteriormente, entra o patrono, né, da parte que se lesada. Como é que fica essa situação assim? Eu, como advogada, vou orientar a pessoa a fazer uma conciliação. E aí eu oriento e tudo mais. E, nesse caso, eu não faço cobrança de valores em relação ao meu trabalho de orientação com o cliente? Então, assim, vou te falar o que acontece na prática, tá? Eu praticamente evito o processo de juizado. Eu não gosto de demandar em juizado. Eu só faço casos assim, bem excepcionais de juizado, porque a gente pega um grupo de pessoas que, da maioria das vezes, querem só ingressar com a ação porque viu ali uma possibilidade, poxa, eu tive uma prestação de serviço que não foi feita. Então, a maioria das pessoas, elas veem como uma possibilidade de ganhar um dinheiro na justiça. Isso é a nossa realidade. Então, eu oriento a pessoa, olha só, antes de você realmente instruir o processo, faz isso aqui para você ver se o seu direito vai ser resolvido. Tem gente que quer fazer e tem gente que não quer fazer. Então, eu oriento para isso e realmente não cobro esse tipo de assistência, porque eu só encaminho tudo. Agora, se você realmente apresentar isso de uma forma diferenciada, ou seja, você fala, olha só, eu vou te dar toda assistência pré-processual até judicial, porque o que acontece? Na nossa prática aqui hoje, nós temos o advogado que só ganha se o cliente ganhar, que isso é errado. É isso que nós temos que trabalhar exatamente para mudar na nossa classe. Eu hoje cobro para uma consulta, abro exceções quando é uma indicação e tudo, mas isso que nós temos que mudar na nossa classe, porque nós pagamos para poder ir num profissional, para ter qualquer tipo de consulta, e não ocorre o oposto. A pessoa quer uma orientação de um advogado, mas realmente não quer pagar por isso. Então,
Você pode, sim, cobrar a partir do momento que você apresenta. Ah, então, olha só, eu vou te dar toda a assessoria, mas essa assessoria inicial eu vou te cobrar tanto. E aí você vai passar o valor. A pessoa pode aceitar ou não. E eu falo e repito, tem casos que não vale a pena você prosseguir. Eu falo hoje porque eu já trabalhei assim, de ganhar 30% só no final do processo. Quando eu me formei, eu trabalhava dessa forma. E eu hoje, a experiência que eu passei, eu passo para vocês. Vocês acabam pagando para trabalhar. Porque dependendo do tempo que demora um processo, se você não tem como prever, tá? Às vezes é um caso que vai terminar rápido. Eu tive casos que aparentemente ia ser rápido, a empresa sumiu do mercado. E eu, como honro o que eu acordo com o cliente, eu vou até o final, e eu tentando localizar a empresa para poder executar. Às vezes você não consegue citar a empresa inicialmente, no juizado a gente não tem possibilidade de citação por edital, então às vezes você já tem problemas que surgem inicialmente no processo que você não sabe, a não ser quando realmente gera, a não ser que é uma empresa que ela é muito conhecida no mercado, que a chance de você ter problemas iniciais é pouco, mas às vezes vem um cliente, eu tive uma cliente que veio com um caso de um produto que não chegou, o nome da empresa era Baratinho mesmo. Ingressei com a ação, nunca conseguimos localizar essa empresa. Ou seja, era provavelmente uma empresa estelionatária, que aquela questão de formação vende e você não consegue localizar a empresa. Então, é um trabalho. Você trabalha, você faz uma peça, você distribui uma ação, então tem todo o trabalho. Pode sim cobrar, mas é que eu falo, é a forma que você apresenta, é a postura que você se apresenta para o cliente vai escolher, ou te contrata ou não. Eu acho que hoje o profissional, o diferencial é a sua capacitação, o estudo. Então, por isso que eu falo, esse período de quarentena, a importância de se atualizar, de estudar, assistir palestras, muitas gratuitas e com bom conteúdo. E sem falar da questão de transparência com o cliente, que isso hoje é um diferencial, tá? Você manter o seu cliente informado dos andamentos processuais, do que realmente está acontecendo, e você ser uma pessoa correta com o cliente, que isso, infelizmente, isso hoje eu não falo nem só na classe do advogado. Hoje a gente tem todos os profissionais. Eu conheço pessoas que não confiam no advogado, fica acompanhando o processo com receio que o advogado venha receber o mandado de pagamento e que suma com o dinheiro. Olha só, e são situações práticas realmente que existem. Entende? Então, a partir do momento, olha, eu tive clientes em que ela ficou recebendo quase 20 parcelas de R$5.000. E aí eu perguntei, olha, a senhora quer que eu peça que a empresa deposite na sua conta ou na minha? Não, doutora, pode ser na sua, porque a senhora controla direitinho. Eu crio uma planilha do cliente, vou fazendo os lançamentos, que o cliente chega na 5ª parcela, ele não lembra quantas parcelas ele já recebeu. Ele acha que vai receber o resto da vida. Eu vou atualizando o cliente com essa planilha, olha, você está na 5ª parcela e vou transferindo. Então, a partir do momento que você tem uma confiança do cliente falar que quer que o dinheiro caia na sua conta, aí você já vê o diferencial no trabalho, entende? Então, é a forma que você se porta e se apresenta para o cliente, isso vai criando uma diferenciação e indicação, tá? A própria indicação aí, as pessoas vão te indicando e você não precisa nem de muita divulgação para isso. Tá? Mas tem mais alguma dúvida? Pode falar. Posso falar de novo? Pode. Não, a gente vai tirando as dúvidas pontuais. Aí depois vem o Hernani, vem o Gustavo, vem o Alan. Colegas falarem. Eu sou muito curiosa, doutora. Então, mas assim, a aula é exatamente para isso, para tirar dúvidas. Hoje em dia, a prática de compras pela internet, isso é muito comum, né? E isso gera assim vários problemas, porque eu mesma já tive uma situação dessa. Fiz uma compra pela internet e era um sofá, e uma empresa lá de Santa Catarina. O que acontece é que na hora que eu li, eu moro num apartamento pequeno, então eu queria saber as medidas, né? E isso eu observei na hora da compra. Peguei todos esses dados e fui dentro da minha casa, fiz toda aquela medição, né, aquelas coisas todas. Quando o sofá chegou, ele, na verdade, não era um sofá, ele era um banco muito bonito, que você sentava, na hora que você levantava, o banco vinha junto. Porque eu achei que era pequeno,
E aí, eu não tinha, assim, uma semana depois, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito nisso, né? Vou comprar alguma coisa para tentar fixar o sofá no chão, mas na hora que eu fui fazer a medição do sofá, uma semana depois, eu constatei que o sofá, as medidas, elas são completamente distorcidas do que o que estava na propaganda da internet, né? E a empresa, como a compra foi pela internet, eles direcionavam o cliente diretamente para um WhatsApp, um número de WhatsApp. E ali eles iam fazendo contato, ó, o produto já foi confeccionado, o produto vai ser entregue, bababá. Aí tá, quer dizer, meu contato todo foi via WhatsApp e internet, né? Então, assim, físico, eu não tinha nada. Uhum. Eu fiz o depósito do dinheiro para compra da minha enviou. É claro que eu fiz esse depósito, essa transferência e todos os comprovantes, eu fui me cercando, né? A tal da prova, né, doutora? Importante, né? Pra gente. Eu tive, assim, no final das contas, eu vou reduzir, porque também vou acabar... Ou foi uma história, né? No final das contas, eu virei para ela e falei assim, como é que vocês vão fazer em relação a isso? Vocês vão fazer outro sofá com medidas... Ah, foi um erro de digitação. Olha só, doutora. Quer dizer, você, cliente, quando faz uma compra pela internet, todos aqueles dados são importantes porque aquilo ali são as características que vão dizer para você se serve ou se não serve, não é? E a pessoa alegar um erro de digitação, eu sei que aquilo ficou um mês na brincadeira, o que ela me disse que a única coisa que ela podia fazer era mandar almofadas menores para ver se alongava um pouco mais o sofá, mas de qualquer maneira não diminuía o problema. Eu tive que acabar ingressando no judiciário, porque tem várias vezes com ela alguma solução para aquilo que eu não queria nem briga, eu queria o sofá, na medida que eu comprei. Então, assim, a prova que eu tinha era a minha conversa via WhatsApp, que o que eu fiz, eu imprimi aquilo e coloquei no processo, né? Hoje, atualmente, isso é muito importante, porque assim, era o meu único meio de prova confirmando toda a minha história, porque era a palavra dela contra a minha, né? Exatamente. E esse é um meio de prova lícito dentro do direito do consumidor, doutor. Quer dizer, Sim. Já teve decisão do processo, já? Sim, eu ganhei, né? Mas, assim, mas foi um tormento. Inclusive, eles fizeram uma retirada do sofá, porque o que eles fizeram foi a devolução do dinheiro e ainda me deram mais 1.500 de danos morais, né? Porque isso se arrastou por 6 meses e vieram retirar o sofá no final do ano. Então, meu Natal foi em cima de um tapete, porque não tinha nem tempo. Mas assim, o que acontece? É exatamente o que acontece. Nós temos o juizado. Nós temos um juizado que a penalização para a empresa que comete qualquer ato, ele é baixo. Até porque a gente teve aquela questão inicialmente da indústria do dano moral, em que gerou milhares de processos, e com isso acabou gerando uma banalização. Nós tínhamos até a súmula do TJ, que conseguiram derrubar ela, que era a súmula 75, dizendo que o mero aborrecimento não gerava dano moral, mas conseguiram derrubar ela, mas tivemos decisões no escritório aplicando ela e não conseguimos reverter isso no tribunal. Mas essa banalização, por falta, às vezes, de prova, acabou atingindo todas as pessoas que comprovam. Então, nós temos hoje um tribunal que penaliza a empresa, que é uma penalização que a empresa já tem aquilo na estatística dela, do que ela vai realmente ter que pagar de passivo pelas publicidades enganosas. Então, nós temos casos em que a empresa lucra-se muito mais com uma publicidade enganosa do que ela vai ressarcir judicialmente um consumidor pelaquela publicidade. E essa é a nossa realidade. Então, o nosso trabalho de advogado é realmente tentar mudar essa situação, entendeu? É exatamente tentar mudar isso. Eu ainda pedi a ela que ela fizesse a alteração na internet para que outras pessoas... Depois eu fui ver, ela realmente alterou, entendeu? Então, não sei mas eu fiz o pedido e eu fiquei atenta, porque eu achei aquilo um absurdo. Inclusive,
Na peça processual, eu fiz essa observação, entendeu? Que eu tinha feito a solicitação que ela fizesse a troca, porque a gente não está vendo. Quando você compra pela internet, aquela distinção é tudo, né? Não, exatamente. E agora, no momento que a gente está vivendo, as pessoas hoje compram tudo pela internet. E a tendência é isso aumentar cada vez mais. Então, assim, a transparência, o próprio princípio da transparência, da publicidade, quando é feita a propaganda, e isso é muito importante, né? Mas, sobre esse ponto, pode falar, Léo. Inclusive, ontem, né? Eu acho que eu botei no grupo, mas o projeto de lei que vem aí para modificar, né, e trazer um novo regime jurídico transitório, ele mitiga exatamente o que fala o artigo 49, né, lá do CDC, que é o prazo para você exercer o direito de arrependimento naqueles 7 dias. Então, esse artigo, até 30 de outubro, se for e vai ser sancionado pelo presidente, né, ele está suspenso. Ele não vai ter eficácia, né? Vigência permanece tendo, mas não vai ter eficácia porque deixa de produzir os seus efeitos materialmente falando, né? De forma formal ele permanece, claro. Mas é uma coisa que, enfim, diante desse atual cenário foi adotada, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional e agora a gente com certeza vai ter isso daí incorporado ao ordenamento. Pelo menos o consumidor, tinha uma outra disposição dizendo que o consumidor não poderia nem mesmo ajuizar demandas quanto à possibilidade, eu acho que de troca ou defeito no produto, era algo semelhante a isso, mas isso foi removido do texto e, enfim, não passou. Estava no substitutivo da Câmara, mas não foi aprovado dessa forma. Bem complicado isso. Mas vamos lá, mais alguma dúvida? E os meninos? Eu. Vamos lá. Então, a senhora tinha falado que o TJ disponibiliza um site do qual manda e-mail para a reclamada para tentar solucionar antes da demanda, certo? Isso. Perfeito. No caso, o provável autor, vai lá e manda esse e-mail. Se esse e-mail não for respondido na inicial, pode ser usado como argumento de busca de solução administrativa, sim, e tentando sim. comprovar a boa-fé objetiva do consumidor perante a reclamada? Exatamente isso. É exatamente esse meio de prova. Você vai colocar o próprio e-mail enviado como anexo, você sinaliza isso, porque depois a gente vai trabalhar isso na peça, organização de documentos na inicial e sinalização dela na peça. E você vai até informar que tentou a conciliação prévia do próprio tribunal e que a empresa sequer respondeu a isso. É importante e é exatamente o que a gente conversou. É uma tentativa de solucionar o problema do cliente, tá? Então, assim, o cliente mesmo faz, eu não faço para ele, a não ser que seja uma pessoa assim que não tem acesso a computador, e aí para poder realmente ajudar, eu encaminho, mas é muito importante que tenha os dados do cliente, o e-mail do cliente, sabe? Porque fica tudo isso registrado até para poder você instruir o seu processo. Tá, nessa atuação, como é que é feita a cobrança nessa atuação? Cobra-se um valor, apenas o valor da consulta do advogado com o provável cliente, e você induz ao cliente a fazer isso, ou você já começa a fazer um contrato a partir desse momento para uma atuação eventual nesse ponto? Então, foi que a Mônica ela teve a mesma dúvida, tá? Inicialmente, eu hoje praticamente não faço mais juizado. Então, a pessoa, quando me procura, é para fazer um processo no juizado e que, a princípio, eu não vou fazer. Então, assim, eu não vou ter o contrato com o cliente. Então, eu acabo orientando o cliente a fazer isso, que é uma forma dele tentar resolver o problema e eu mostrando a minha boa-fé, de como advogada, de orientar ele inicialmente. Mas vamos lá, para as pessoas que vão atuar no juizado. Se realmente for a intenção, eu acho sim legal você já incluir no contrato essa pré-assistência inicial. E aí você cobra um valor inicial, sei lá, 200, 250, 300 reais, nem que ele pague o valor parcelado, mas é uma forma que você vai estar ali apresentando
todo o seu trabalho e você vai assessorando ele de todas as formas. Então, é a forma que você vai apresentar isso ao cliente. Olha, nós vamos constituir provas aqui, vamos utilizar outros meios, eu vou te auxiliar a fazer isso. Então, a partir do momento que você apresenta isso para o cliente e que você mostra da importância disso realmente no processo, porque a princípio o cliente não vai nem querer partir para isso, ele vai realmente querer logo iniciar o processo, mas é a forma que você realmente tem que explicar e a importância que isso tem no processo. Eu falo isso porque eu tenho processos aqui hoje na prática, não em casos de juizados, mas com provas constituídas e simplesmente o juiz só está falando, não, a gente vai fazer uma perícia para poder verificar se realmente a situação é ou não é que está sendo discutida. E não é o caso nem que seria prova pericial, porque já tem provas no processo suficiente. Então, assim, a importância da pré-constituição, é claro que nós temos casos que, às vezes, o juiz passa por cima das provas, tá? Isso é fato e que acontece realmente na prática, e aí você vai ter que recorrer realmente da decisão. Mas essa pré-constituição é muito importante para um processo. E aí você já pode incluir isso no contrato, esse tipo de assistência. Perfeito. Bom, o ruim do juizado especial é porque normalmente são valores baixos, né? E normalmente um armário, vamos supor, um armário R$1.000. Numa solução de problema antes mesmo da demanda, ninguém quer pagar o valor para substituir. Entendeu? A pessoa fala, ué, eu paguei a peça nova, vou ter que te pagar para poder conseguir a troca. É muito complicado, né? As pessoas hoje elas já vão na intenção de procurar advogado para processar e ganhar os famosos R$2.000 do juizado especial. Exatamente. Por isso que eu não gosto de juizado, entende? Porque é essa visão que o cliente tem a você quando vem, e ele acha um absurdo de te pagar um valor inicial, que chega lá ele vai receber R$1.000 ou R$2.000, e às vezes o trabalho que você vai ter para ganhar aí um percentual em cima de R$1.000 ou R$2.000 não vai compensar, você vai ter que se locomover para uma audiência de conciliação, às vezes de instrução, porque nós temos casos aqui no Rio que realmente convola, como o Léo falou, mas nós temos casos, dependendo da regional, que separa, então aí já você tem 2 dias de locomoção para uma regional, para uma audiência, para você ganhar no final 30%, que às vezes, dependendo do trâmite que tem no processo, não compensa. E normalmente são os clientes que mais importunam, né? Exatamente. Tem isso. Muito bom, exatamente. É pura verdade. Justiça não trabalhar com juizado especial. Deixa para os iniciantes. Mas o Hernani não falou hoje, né? Hernani tá quietinho. Hernani e Gustavo, vamos lá. Apareceu. Vamos lá. Fala aí, Gustavo. Então, a minha dúvida seguia da colega, a questão da aplicação como é que se fala? Na valorização, né, do advogado com relação à atuação, né, nessas conciliações, né, como cobrar, de que forma, seguia esse parâmetro, né? E também nessa doutora, tem a questão também da subjetiva, né, da questão do dano moral, a incidência nesses casos, se é bastante aceita, já que, como a senhora falou, a gente encontra hoje a indústria do dano moral como, de uma forma efetiva, conseguir, né, esse direito. Como exemplificar essa boa-fé, que no caso seria subjetiva, né, não seria objetiva. Né? Sim. Esse ponto é um ponto interessante, porque eu geralmente, quando faço, em especial esse tópico atinente ao dano moral, né, e isso, enfim, é algo que vai de perfil de advogado para advogado, mas tem parâmetros que o próprio STJ já fixou, né, para você justamente delimitar em cada caso o que você vai trazer ali para pontuar e, claro, inserir o seu caso concreto. Então, você delimita, agora de cabeça eu não vou lembrar todos os pontos, mas são 4, né?
E aí, automaticamente, você vai inserindo o seu caso concreto, fazendo uma análise, né? Claro que você não vai dizer só que não se trata de um mero aborrecimento, né? Então, você tem que trazer uma argumentação muito mais, como é que eu vou dizer, como você acabou de explicar, né? Como você perguntou, ai meu Deus, a boa-fé seria o princípio da boa-fé subjetiva, né? Seria uma boa-fé subjetiva, digamos assim. Apesar de se tratar, né, fala-se boa-fé objetiva, mas a bem da verdade é que você tem que atribuir concretude a essa boa-fé, e é disso que a gente está falando. Para você atribuir essa concretude, você delimita todos esses pontos que tem julgados reiterados do STJ, a ministra Nancy Andrighi mesmo, da primeira turma, eu acho que é a primeira turma, ela do STJ, ela efetivamente traçou, né, delineou todos os critérios ali que você tem que abordar. Para além disso, no Distrito Federal, e hoje tem alguns colegas que vêm levando aí para o Rio, aqui se admite uma teoria bem interessante, porque ela vai sob a perspectiva justamente do dano moral, da reparação indenizatória, que se chama a teoria do desvio produtivo, ou a teoria da perda do tempo útil. Hoje, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acolhe e dá um dano moral relativamente razoável. Quando eu falo relativamente razoável, é de 3 para cima. Então, assim, aqui nós temos julgados muito bons, favoráveis, sob a perspectiva da teoria do desvio produtivo e a teoria da perda do tempo útil. Olha, o que é isso? Nada mais é do que uma retirada, né, da esfera de disponibilidade do consumidor quanto ao tempo que ele teria disponibilidade, quanto ao tempo que ele teria ali para usufruir, e ele teve que despender com questões atinentes à resolução e até mesmo incluindo aí soluções alternativas, tá, de conflitos, ou seja, ligando, né, ficando 1 hora no telefone para um protocolo, permanecendo, fazendo reclamações perante a Senacom e nada sendo resolvido. Tudo isso é contemplado dentro dessa teoria do desvio produtivo. Então, esse é um elemento que, pelo menos, eu me utilizo muito quando tenho demandas do tipo aqui no Distrito Federal e, no geral, é acolhido, é muito bem acolhido pelo tribunal. No Rio de Janeiro, eu confesso que a gente não tem muita atuação voltada sobre essa mesma perspectiva, até mesmo pelo que a Evelyn falou. No Rio, realmente confesso que o juizado, eu não sei até que ponto ele realmente se torna interessante, né? Pro advogado que eu estou falando, porque você também tem essa questão da desvalorização. Aqui eu confesso que a gente ainda consegue, apesar de não ser fã também de juizado, mas a gente ainda consegue fazer uma cobrança inicial e fazer uma cobrança, se fosse o caso, né, a título de honorários de êxito, que a gente já conversou em outra ocasião, que acho que isso é algo que também, com o tempo, vai se afastando aí, pelo menos na esfera civil, pelas questões que a gente tinha abordado lá na época. Então, por isso que o advogado ele tem que fazer uma boa cobrança inicial, porque basicamente são os honorários pro labore, né? É o desempenho, né? Toda a utilização intelectual que ele vai ter naquele caso concreto. Eu vou te dar um exemplo clássico, tá? Eu tive um caso aqui recente de juizado, em que eu trouxe uma abordagem do Marco Civil da Internet atrelado à Lei Geral de Proteção de Dados, em virtude de um constrangimento que estava sendo feito ao consumidor, eu acho que nos termos da prática abusiva lá do 39, eu acho que foi utilizando o 39, mas aí eu tracei um paralelo com o Marco Civil da Internet e trouxe, claro que a Lei Geral de Proteção de Dados ela ainda não tem eficácia, mas ela tem vigência, né? Lembrando disso, digamos assim. Então, consequentemente, o juiz aqui acolheu. Né? Ele não aplicou, obviamente, na íntegra, porque o ordenamento ele ainda não produz efeitos, mas ele acolheu porque o cara estava sofrendo cobranças vexatórias, tá? E não se tratava de os dados dele foram compartilhados, teve um compartilhamento de dados e, consequentemente, no caso concreto, a gente conseguiu um dano moral razoável. O juizado aqui deu R$6.000. Então, é um valor bem legal, né? É bem razoável. Então, assim, eu acho também que, ao mesmo tempo que vocês vão ver demandas, né, em que o advogado vai se limitar a falar, infelizmente existe, né? Ah, não houve, isso é mero aborrecimento, quer dizer, ultrapassa o mero aborrecimento, fere os direitos atinentes à personalidade, pronto. E aí ele entende que ele já justificou ali que existe o dano moral. Realmente, se eu fosse... Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do juiz também. Se eu fosse o juiz,
eu não dava, sinceramente. Para mim, a argumentação ela tem que ser robusta. Acho que o advogado hoje ele tem que se colocar no lugar do juiz, porque é aquilo, né? Tudo bem que existe essa questão do princípio da persuasão racional, mas você tem que tentar, pelo menos minimamente, visualizar, se você fosse, claro, que o juiz naquele caso concreto, o que seria pertinente, né? E, claro, o que estaria lastreado devidamente no caso, para que o juiz desse, né, um determinado dano moral, para que ele desse, por exemplo, um dano material, né? Isso é uma coisa antiga, mas, por exemplo, dano material, tem pessoas que até hoje alegam e não provam. Não vai levar, né? É óbvio que não vai levar. Então, assim, eu acho que tem essa cultura também. A gente, no Rio de Janeiro, caminhou-se para a edição dessa súmula, não só pelos cidadãos, pelos advogados também. Essa é uma reflexão. E acho que é uma reflexão que, inclusive, essa semana, na segunda-feira, eu tive uma live que teve a participação do desembargador Marcos Abraham. Ele atualmente é o coordenador da UERJ, né, em Direito Tributário, e ele é o desembargador-presidente da terceira turma especializada aí do TRF2. E ele falou exatamente sobre isso. Hoje, o que a gente está vendo aí no judiciário? Quantas liminares vocês não viram até agora atinentes à suspensão de tributos? Uma porrada. Agora eu te pergunto, quantas empresas efetivamente precisavam disso? Ou quantas se utilizaram disso? Foi o que ele falou. Em certo ponto, né? O que eu vejo, ele é desembargador. Então a gente tem que olhar para a imagem do cara, né? Ele julga. Ele vai julgar o meu caso um dia. Se eu tiver na Justiça Federal, ele vai julgar meu caso na segunda instância. Porque a turma especializada lá, a terceira, é de direito tributário. É a terceira e a quarta. No caso, é melhor cair na terceira, por sinal. Mas, enfim, o que ele está falando? Olha, está havendo uma enorme banalização pelos advogados. Ele falou assim mesmo. Banalização porque tudo se tornou argumento diante da pandemia. E aí, cara, quando tudo é urgente, nada passa a ser. Então, é uma reflexão que tem que se levar, e ele falou que ele está analisando o caso concreto de forma casual. Ele até tirou, né, porque a argumentação que ele trouxe foi bem pesada, digamos assim, mas ele até tirou e falou assim, olha, apesar disso que eu estou trazendo, é óbvio que eu estou analisando cada caso concreto e, se estiver comprovado, detalhe, ele até falou assim, com análises econômicas, eu estou deferindo. Ele falou assim mesmo. Então, vejam, as empresas têm que também ter um certo esforço, né? Porque o que a gente vê hoje, realmente, sendo bem sincero, até ontem, aqui no Distrito Federal, todas as liminares foram suspensas pelo desembargador-presidente do TJ. Todas. TJ São Paulo já suspendeu também. Por quê? Está havendo uma banalização e é aquilo, né, cara? Isso também importa em uma renúncia de receita para estados, municípios, União. E é aquilo, a corda vai apertar de algum lado, né? Então, assim, é bem complicado, né? O assunto é bem sensível, mas é um exemplo só para vocês verem que, assim, o advogado, ele também cumpre, ele tem um dever também social, né? E esse dever, muitas vezes, eu entendo que você vai falar, mas o cliente chegou para mim e, o cara ia me pagar 10 mil. Porra, eu não vou pegar? Não, tudo bem. Você pode fazer a demanda, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, tem que ter uma robustez. Tem pessoas que estão chegando perante o judiciário e estão trazendo a alegação, não, é porque no dia 19 a OMS decretou, né, o estado de pandemia e lá nos termos do 373, inciso 1 do CPC, é um fato notório, e aí por isso a gente quer um desconto de 50%. Pronto. Porra, não vai levar. Na realidade, na minha opinião, não pode levar. Nisso, né? Não tem fundamento, entendeu? Falta fundamento. E eu acho que isso é aplicável ao direito como um todo, né? Eu estou trazendo um exemplo dos tributos de uma forma geral, mas eu acho que, para mim, a ratio é a mesma, né? O advogado ele tem que ter esse senso crítico, até mesmo no momento em que você conversa com o cliente e às vezes argumenta, né, que existe uma viabilidade jurídica e a viabilidade jurídica, no caso concreto, é inexistente. Aí é complicado. Entendeu? É bem complicado, enfim. Mas é isso, eu acho que essas seriam as reflexões, né? Não é nem muito o que falar, são mais reflexões, né? Porque diante desse atual cenário, pelo menos é o que eu tenho visualizado, e vou te falar que, em parte, eu concordo com o desembargador. Realmente a gente vê uma banalização sendo promovida aí perante o Poder Judiciário, e até mesmo uma questão que o Alan falou, né? A gente vê também o Judiciário, em alguns pontos, se miscuindo, né, em um sério ativismo judicial aí, em atividades que são pertinentes ao Executivo, né? Isso é muito sério, né?
Então, eu acho que a fica gente para não tá- reflexão. Não está vendo ser cumprido, perdão, a gente não está vendo ser cumprida a Constituição, né? Onde diz que os poderes têm que ser harmônicos e autônomos entre si. A gente vê os poderes discutindo entre si para ver quem manda mais do que o outro. Essa é a minha visão. Não, Pois é. nessa pergunta Hoje, aí, doutor, muito obrigado aí pode falar. pela resposta. Mas nessa pergunta eu fiz também justamente por causa disso. Eu creio que a maior parte dos clientes, quando chegam, eles vêm por uma afetação na questão psicológica de não conseguir concluir, não conseguir ter o seu bem, né? Então eles olham bem mais pelo dano moral. Eu creio que eles chegam mais para o advogado por causa da afetação no dano moral do que no dano material em si, do que não ter conseguido o seu bem em si, né? Eles vêm mais ainda mais nessa questão da pandemia, né? Onde os ânimos já vão à flor da pele, né? Muitos estão nessa questão, qualquer coisa é um motivo, né? Para eu estar conseguindo. Então, acho que e isso é muito complicado. Vou te dar um exemplo, eu não vou falar o nome, mas vocês podem pesquisar e vocês vão achar, tá? Aí no Rio de Janeiro teve um caso, não é só um não, tá? São 2 grandes escritórios de advocacia que ajuizaram demanda e estão bem mal falados, porque são escritórios que supostamente estariam se utilizando da crise para reduzir o seu aluguel. E assim, o proprietário é um fundo de investimento. Então você imagina grandes escritórios o que não vão sofrer, né? Tentando se utilizar às vezes da situação, quando a gente sabe que os grandes escritórios, alguns estão demitindo, mas outros estão angariando muito mais demandas, né? Então, assim, é uma questão que até traz uma reflexão social da visão que passam a ter, né, de determinada instituição. É bem complicado isso. Realmente é uma situação bem complicada e você vê que nesse caso talvez tenha faltado um pouco de tato, né? E aí, consequentemente, acabou saindo um tiro pela culatra, digamos assim. Apesar de que o juízo deferiu em 50% a redução do aluguel. Mas é aquilo, né? 50% da redução do aluguel e o nome da instituição. Aí a pessoa tem que ponderar, o gestor tem que ponderar o que vale mais, né? Tem isso também. Na verdade. Muito obrigado pela explanação. Excelente explanação. E aí, Hernani? Vamos lá, da minha vez. 4 pontos que eu separei aqui. Uma é com relação às provas através de áudio e vídeo. Como isso aí é uma dúvida que acaba sendo geral. Alguns falam que até em pendrive, outros falam em CD, DVD, mas qual é a realidade hoje dos tribunais? Tá. Bom, aqui no Rio, né? O Léo depois cita lá em Brasília como é que é. Bom, o que acontece? Aqui no Rio, eles pedem que a gente encaminhe uma mídia para o cartório, tá? Através de CD. E aí você peticiona no processo informando que foi acostado ele fisicamente no cartório. Porém, eu não confio só na mídia entregue no cartório, porque eu sei que nós temos aqui um tribunal muito organizado, né? Que vai lá guardar bem direitinho a sua mídia, que vai ter o trabalho de pegar a sua mídia e analisar ela na hora apropriada que vai decidir o processo. A gente sabe que isso vai acontecer. Então, eu cumpro a forma de apresentação, porque eu acho até que o próprio sistema já tinha que criar a possibilidade de você incluir uma mídia como anexo, né? A não ser os PDFs, que é o que é permitido nos tribunais, mas não temos ainda essa possibilidade. Então, eu apresento a mídia conforme é o requerimento, mas eu também coloco ela através de um link na própria peça. Então, o que eu faço? Eu boto a imagem num HD virtual, copio o link de acesso e coloco ela na peça. Eu tenho um caso desse prático, em que é um áudio de uma corretora que falou sobre uma questão de um seguro. Então, eu peguei, o áudio está transcrito, eu também transcrevi. Então, eu fiz 3 coisas. Eu transcrevi o áudio na peça,
na parte de anexo, eu coloquei ele acostado e eu também coloquei o link na peça onde o juiz, clicando na parte que eu cito, que ela afirmou tal afirmação do que está sendo discutido no processo, ele vai clicar ali, vai jogar ele para uma tela onde ele vai poder ouvir o áudio na hora. Então, assim, é formas de você facilitar o acesso ao juízo da prova que você está apresentando, tá bom? Caramba, eu tô desculpa interromper, eu cheguei atrasada. Estava justamente falando com o pessoal, com o meu coordenador, porque ele me passou uma inicial para minutar, e justamente isso, é trabalhista, na verdade, o rapaz trabalhava no mercado e ele foi dispensado verbalmente. O empregador se recusou a assinar a carteira, a dar o termo de rescisão, a TRCT, e o rapaz gravou as conversas, porque foi uma conversa muito difícil, né? Era com xingamento, soco na mesa, sabe? Aquelas coisas assim. Uhum. E aí eu tenho que transcrever isso para inicial. Eu não consigo transcrever, porque como que eu coloco os palavrões na inicial? Não tem como, né? E aí eu estava pensando como é que eu mandava isso. Esse negócio do link foi legal, mas você manda por onde? Pelo Google Drive? Eu jogo no Google Drive, pode ser no Drop também, no One, né? E compartilha, né? Agora, tem advogados que estão usando aquele código, né, o Hernani? Eu acho que o Hernani até sabe melhor aquele código, QR. Tem alguns, já teve casos de advogado despachando com o juiz, criando um vídeo por ali, achei bem interessante até isso. E aí ele peticiona, e aí quando o juiz clica no link, é um mini vídeo dele argumentando para que aquela peça dele seja aceita. Achei isso bem interessante. Caramba, que legal. Mas aí são as táticas que estão sendo criadas aí para essa situação de pandemia, né? Eu tive uma mentora que me ensinou a colocar o vídeo no Google Drive e colocar o link do Google Drive na inicial. Eu fiz um processo desse, foi contra a 99, um processo banal. Eu estava no 5º período da faculdade, aí eu queria, sabe quando você está com aquele negócio à flor da pele, que você quer fazer uma demanda para ver se vai, né? As aventuras judiciais, eu fiz uma. Eu fiz porque a 99 Pop cancelou minha corrida e eu fiquei na chuva esperando. Ganhei R$1.000 de 99 Pop, porque o táxi que cancelou estava a 500 metros de mim, e aí ele cancelava, pegava a taxa de cancelamento. Aí eu chamava, ele aceitava, ficava parado, cancelava, ganhava a taxa de cancelamento. Isso por 3 vezes. Aí eu andei 500 metros, fui gravando, e o taxista estava lá. Aí gravei placa, gravei tudo, botei na inicial, aí ganhei R$1.000 de indenização. E a minha mentora foi a doutora Evelyn, ela me ensinou isso. Ah, que legal! E assim, ele criou, e você criou um precedente, né? Porque na época até tu pesquisou e não tinha encontrado nenhum processo contra a 99, não foi? Tinham por volta de mais de 20 reclamações no Reclame Aqui sobre isso. E foi aí que eu montei minha tese do suposto enriquecimento ilícito, né, da plataforma, porque eles ganhou 25% de todo o ganho. E aí eu levei em consideração que a plataforma tem mais de 10 milhões de downloads na rede Android, e aí eu questionei que se houver um cancelamento por cada consumidor, são 50 milhões, 25% de 5 é bastante dinheiro. Exatamente, isso aí. É a forma que você apresentou a tese. Sempre eu falo, é a forma da apresentação da tese. Mas vamos lá, Hernani, qual é a outra? Até uma observação sobre isso, que muita gente pode acabar dando mole, que o link ele tem que estar aberto, né? Tem que estar público, senão o juiz vai tentar acessar. Isso. E aí, se tiver privado, ninguém consegue acessar. Isso. Uma outra coisa muito interessante, eu não sei se vocês falaram porque eu fui no banheiro aqui rápido, seria a utilização do QR Code, né? É isso que vocês estavam falando? Isso, falamos sobre isso também. Apesar que eu ainda não sei criar. Tu já sabe criar, Léo? Eu aprendi dando Google mesmo. O Quintanilha outro dia falou também sobre. Eu já apresentei só na forma de memoriais. Não apresentei nenhuma outra peça. Só uma vez na forma de memoriais. Mas funciona muito bem.
Funciona muito bem. Acho que a tecnologia vem para ajudar agora, né? Porque Exatamente. você vê aí os tribunais se modernizando de uma forma como nunca, né? Tribunal de Justiça do Rio, TRF, aqui também a mesma coisa, também vai se modernizando. Então, eu acho que isso é muito bom, muito positivo. Uhum. Então, vamos lá. Segunda, com relação... até dá para fazer o link de uma com a outra, né? Que é com relação aos honorários na primeira e na segunda instância. Eu não me recordo de ter visto nenhum caso, pelo menos até onde que eu sei, de cobrar honorários dentro da petição, no caso da primeira instância, do juizado especial civil. Porque em outros tribunais até aceitam, mas no caso do JEC eu não cheguei a ver. Isso é possível? Separar honorários de valor? Isso, nos pedidos. Nos pedidos do que? Da ação? Isso. Tá, mas eu não entendi a pergunta. Não, porque, assim, outros tribunais, em petições, eu já vi, por exemplo, trabalhista. No trabalhista, você pode pedir os honorários nos pedidos, né, no caso de uma petição. No JEC, eu nunca vi. Ah, tá. O que acontece? No juizado, primeira instância, ela tramita com a gratuidade de justiça. Tanto que a gente até deixa na peça, mas, em regra, você não precisa pedir a gratuidade de justiça, porque no primeiro momento, primeira instância, ela está sendo tramitada com a gratuidade para as partes. A não ser quando tem aquela questão de litigância de má-fé e que é comprovada que a parte possa ser penalizada com um ato em relação a isso, com a aplicação subsidiária do CPC. Por isso que na ação do juizado em primeira instância não tem o pedido de sucumbência, porque, dependentemente de quem ganha o processo, na primeira instância não tem sucumbência, a não ser que a parte que perdeu recorre, e aí nesse recurso que gerou, que tanto diz que a partir da segunda instância você precisa de ser assessorada com um advogado, na primeira instância, com ações até 20 salários, você pode peticionar sem advogado, então não há necessidade. Aí, quando realmente gera a segunda instância, que é o recurso inominado, e a parte que perder na segunda instância, aí sim é condenado a pagamento de honorários. Entendeu? Por isso que costuma realmente não ter. Muitas das vezes você acha até por a peça já vir com o modelo aplicando, mas tecnicamente você não deve colocar nem o pedido de gratuidade e nem o pedido de condenação de custos. Entendi. Aí não tem nada que aguente assim. E a outra? Pode e falar. A outra é com relação... Aí já é mais uma opinião, né? Tanto de você quanto do Dr. Leonardo, que é com relação a alguns casos... Tem um e-mail dele com umas alterações para fazer referente à suspensão e tem essa questão também. Com relação a alguns casos do JEC, vamos dizer assim, das casas de Bahia, o advogado, ele levar para a vara civil, entendeu? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Competência? Ele, ao invés dele orientar, fazer assim, orientar ao cliente a entrar no JEC, até o próprio cliente, né, buscar, né, ao núcleo de primeiro atendimento, ele pegar a ação e ao invés de, então, até mesmo de impetrar no JEC, ele levar para a vara civil. Nesses casos, então, isso acontece também, né? Mas aí, infelizmente a gente vai ter que avaliar no caso concreto. A Evelyn também talvez entenda da mesma forma. Qual é a diferença, né? Acho que é o 55, né, Evelyn? Pelo 55 da 9.099, você não tem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, né? O que significa dizer que, se você vai para a vara civil, você tem essa condenação. E lá pelo 85 do CPC, combinado com agora eu não vou lembrar o da 9.099, você tem a condenação nos honorários sucumbenciais, né? Então, por isso que às vezes o advogado pode querer levar para a vara civil, porque ele vai ter esses honorários
para além de supostamente ter um êxito, digamos assim, tá? E é aquilo, a apreciação pela vara civil, em alguns casos, sim, ela é mais favorável, né? Então, isso também pode ser ponderado. Mesmo assim, tem que se ponderar um outro aspecto. Você vai ter que pleitear, né, digamos assim, o benefício da gratuidade de justiça, né? Porque, caso contrário, se você indica ao seu cliente que vá à vara civil e não informa os riscos, na minha opinião, você falta com dever de informação, e aí fere uma suposta ética aí do advogado, né? Pelo Código de Ética e Disciplina. Então, eu acho que isso também tem que ser observado, né? O advogado ele tem que ponderar. Eu trago sempre essa ponderação. Eu já fiz isso, né? Mas eu trago sempre essa ponderação. Claro, se for um caso que exija, né, digamos assim, uma alta complexidade, aí, claro, por A mais B, você vai justificar ao cliente que exige uma incompetência material ali, existe um risco do processo ser extinto, né, sem resolução do mérito, e, consequentemente, você vai ter um prejuízo, já que tempo se reverte em benefício econômico, né, porque vocês vão perder tempo se entrarem no juizado e aí vai direto, obviamente, a uma vara civil. Mas eu já vi casos, por exemplo, de advogados procederem, né, por exemplo, com ações de despejo por aquela justificativa que a 9.099 traz na vara civil. Mas, às vezes, a pessoa pode não conhecer e compreender, não, ação de despejo está na vara civil. Nem sempre, né? Se for ação de despejo que venha justificar a retomada do imóvel para uso próprio, você pode se utilizar do juizado especial, né? Como a gente já teve no escritório. No escritório onde eu trabalhei com a Evelyn, por exemplo, né? A gente optava, sendo bem sincero, o escritório sempre optou por ajuizar a execução de título extrajudicial em vara. Correto, Evelyn? Isso, agora está começando a mudar, querendo distribuir em juizado. Pronto. Mas, para assim, não gerar as cliente. custas iniciais para o condomínio, entendeu? Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente teve um condomínio que era um resort, nunca me esqueço, né? E, na época, foram mais de 80 demandas só desse condomínio. Nós conseguimos o benefício da gratuidade de justiça. Então, assim, é um condomínio, né? Para você ver. Mas é possível? Mas por quê? A gente provou por A mais B. Teve um relatório fiscal do condomínio, para vocês terem uma noção. Então, assim, é uma questão que demanda, obviamente, também uma certa instrução do cliente para que você venha pleitear isso. Mas, mesmo assim, eu acho um risco, sinceramente. Tanto que eu acabei de dar um exemplo, né, prático. Eu trabalhava no escritório, a Evelyn sabe disso, a gente trabalhou junto, e a opção era pela vara civil. É uma opção. Isso a gente pode dizer. Por quê? Porque pode ajuizar no juizado. E você não gera um ônus inicial para o seu cliente, né? Mas é aquilo. Em compensação, se, por exemplo, você ajuiza como era o caso desse resort, as execuções são valores muito altos, para além dos valores que você supostamente pode receber mensalmente do cliente, você vai ter os honorários sucumbenciais. Aí você também corre um risco de ter faltado com o dever de informação ao cliente, ou não, você conseguir justificar por A mais B que a vara civil é o melhor caminho a percorrer. Eu só acho que tem que ter informação, né? Nesse ponto, se o advogado pecar, aí realmente eu acho complicado. Eu tinha uma perguntinha em relação a esses honorários do juizado especial. Eu já ouvi uma situação em que a advogada ganhou, mas teve que abrir mão porque parece que o advogado não tem para receber no juizado especial os honorários. Está correto isso? A gente abordou na última aula, né, Evelyn? O que aconteceu? Falou. Ela teve que abrir mão dos honorários? Na realidade, foi o seguinte, eu vou explicar para a Evelyn. A advogada, na realidade, me parece que ela abriu mão dos honorários advocatícios, mas não sei se deve ter sido advogada, talvez tenha sido a parte, porque o valor ultrapassaria o limite dos juizados especiais cíveis, ou seja, 40 salários mínimos, e, sim, consequentemente, esse valor aí você teria que renunciar até para receber. Na realidade, deve ter sido juizado especial cível, então nem tem que se falar em precatório ou algo, mas tem que renunciar ao valor. Eu não lembro o artigo expressamente, a gente falou na última aula até sobre isso. Mas sim, provavelmente houve uma renúncia. Uhum. Na federal exige muito isso, no juizado federal. Exato. Né? Só um instante. Gente, mais alguma dúvida sobre o tema de hoje? Quando a renúncia dos honorários é considerado pro bono?
quando você renuncia... Tá falhando a ligação aqui para mim. Léo, conseguiu ouvir aí? Para mim tá falhando, não sei por quê. Eu vi no final. A renúncia dos honorários se é considerado pro bono, é isso? Isso. Isso que ele perguntou. Não sei se você teria... Natureza pro bono, eu acho que não. Não sei se seria uma natureza pro bono desses honorários que foram renunciados. Acho que não. Acho que continua tendo a natureza alimentar, só que foi objeto de renúncia. Eu acho que seria isso. Não seria pro bono, não. Para, Bud. Até porque a contraprestação ela remanesce, né? Nesse caso. Não sei se conseguiria se configurar essa natureza, sinceramente. Minhas perguntas, né? Tá ouvindo? Tá falhando aqui. Para mim tá dando umas falhadas. Vocês estão dando umas congeladas aqui para mim. É mesmo? Alguém tem mais perguntas? A Evelyn, eu acho que não tá ouvindo muito bem. Tá ouvindo bem agora, Evelyn? Voltou. Ah, beleza. Mais alguma pergunta aí, gente? Não? Então, a gente finaliza hoje, tá? Vamos ver o próximo tema da próxima aula para a gente realmente dar sequência ao que a gente está discutindo aqui. E eu acho assim que fica uma forma bem melhor. Quando a gente começa a analisar casos concretos e trazendo, eu acho que fica muito mais fácil da gente materializar nisso toda a teoria que a gente aprende e colocar isso aqui na nossa prática. A próxima aula, provavelmente, a gente vai iniciar uma análise realmente de uma inicial, tá bom? Obrigada aí a participação de todos. E aí, vocês podendo convidar outras pessoas para participarem do grupo, agradeço aí. E até o próximo encontro, gente. Boa noite aí para todos. Tchau, obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.